Hoje eu quero conversar com você sobre os sinais da segunda vinda de Cristo, um assunto extremamente importante e precisamos saber o que está acontecendo. E vamos basear esta mensagem em Mateus capítulo 24, versos 1 a 3. Vamos ouvir a leitura desse texto. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Mateus capítulo 24 registra o chamado sermão profético de Jesus. E esse sermão foi proferido no Monte das Oliveiras, defronte ao templo, o grande templo ampliado e embelezado por Herodes o Grande. Os discípulos de Jesus, ao saírem do templo, admirados com a beleza colossal daquela estrutura, daquele palácio religioso, falaram para Jesus assim: Mestre, que obras, que construções, que edifício lindo. E Jesus disse assim: Pois não ficará pedra sobre pedra. Aí Jesus se ausentou do templo, foi lá para o Monte das Oliveiras, defronte ao templo, e os discípulos vieram e perguntaram para Jesus: Senhor, quando vai suceder isso? E que sinal ou que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Vejam que eles estão fazendo duas perguntas. Primeiro, quando vai acontecer a destruição do templo, a invasão de Jerusalém? E agora a segunda pergunta é: que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então Jesus trata da destruição de Jerusalém, o que ocorreu no ano 70, com a invasão das hordas romanas na liderança de Tito Flávio, e isso lançando luz para o que vai acontecer na consumação dos séculos, na segunda vinda de Cristo. Jesus então abre esse discurso, chamado sermão profético, apontando para nós sinais, pistas, outdoors, ao longo do caminho, para que não fiquemos enganados acerca deste tão importante assunto. O primeiro sinal que Jesus levantou é o engano religioso. Vede que ninguém vos engane. É claro que o falso ensino religioso sempre existiu. Existiu no passado, existe no presente e vai existir amanhã também. Surgem novas igrejas, novas religiões, novas seitas, novas doutrinas, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsas igrejas, falsos crentes, falsas doutrinas, falso, maquiando a verdade, enganando o povo, misturando algumas pitadas de verdade num caldeirão de mentiras. E as pessoas são enganadas, são levadas como ovelhas para o matadouro do engano religioso. Jesus diz: ó, fique atento, fique atento. Segundo sinal, Jesus disse que haveria guerras e rumores de guerras. É claro que desde que Caim matou seu próprio irmão Abel, é que a história está manchada de sangue. Arnold Toynbee chegou a dizer que a história da humanidade é a história das guerras, guerras tribais,
guerras étnicas, guerras religiosas, guerras econômicas, guerras ideológicas, guerras familiares. E o que você vai perceber é que a humanidade, na mesma medida que avança para a tecnologia mais sofisticada, para um conhecimento mais apurado, seja da ciência, das artes, da filosofia, o homem se torna mais belicoso. É o lobo do próprio homem. Haja vista as duas sangrentas guerras mundiais no século passado. 1914, 1918, a Primeira Guerra. 30 milhões de pessoas mortas. 1939, 1945, 60 milhões de pessoas mortas. O Holocausto, bárbaro, cruel, desumano, onde os judeus foram empurrados para os paredões de fuzilamento, para as câmaras de gás. 6 milhões de judeus. Mas quando terminou a Segunda Guerra, com o uso de bomba atômica, a humanidade não aprendeu, as guerras continuaram e continuam. Agora, mais recentemente, no dia 7 de outubro de 2023, os terroristas do Hamas atacaram Israel de surpresa, matando mais de 1.000 pessoas, crianças, velhos, grávidas, com requinte de crueldade. A invasão da Rússia à Ucrânia, a ameaça de guerras de armas nucleares, que seria uma catástrofe universal. E Jesus diz, olha, vai acontecer isso, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Mas Jesus diz que haveria fomes, porque a fome é um subproduto das guerras. A fome é um subproduto das ideologias perniciosas, onde, por exemplo, o comunismo entrou, reinou a fome. É o que você encontra na Coreia do Norte, é o que você encontra em Cuba, em Venezuela, ou em quaisquer outros países que flertam com essas ideologias absolutistas, ditatoriais, onde a elite política vive nababescamente, mas o povo amarga a dura realidade da fome. Não apenas de catástrofes naturais, mas sobretudo de regimes perigosos. Jesus fala também, como sinal da sua segunda vinda, dos terremotos, dos abalos sísmicos, dos maremotos, dos terremotos, dos tsunamis, das enchentes, da natureza em convulsão. E Jesus está alertando para o fato de que, embora isso sempre tenha acontecido, mas haverá uma intensificação desses fatos na medida em que nos aproximarmos do fim. Mas Jesus alerta ainda mais, que haveria também a perseguição religiosa. Sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nós estamos assistindo hoje, talvez, a maior onda cristofóbica do mundo. Os cristãos sendo perseguidos, os valores cristãos sendo atacados, as pessoas fazendo troça da pessoa de Cristo nas festas de carnaval, nas passarelas de carnaval, postagens blasfemas, claro sinal de cristofobia. E Jesus alertou que isso aconteceria, como sinal da sua segunda vinda. Mas Jesus alertou também sobre a multiplicação da iniquidade. O que é a sociedade de hoje, senão uma sociedade que vive pelo avesso, que aplaude o que deveria ter vergonha, que se envergonha daquilo que deveria aplaudir? Não se trata apenas de
concessão ao erro, de tolerância ao erro. O que se trata é de uma inversão de valores. Isso não é uma coisa que deveria nos chocar, porque Jesus está dizendo que está dentro do calendário como sinal da sua segunda vinda. O resultado disso é que o amor se esfriará de quase todos. Uma sociedade egoísta, narcisista, materialista, consumista, que olha para o seu umbigo e que não se importa com o próximo. E então, Jesus conclui esses sinais, dizendo que o Evangelho será pregado em todo o mundo para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Nós vivemos nessa geração que experimenta o melhor do mundo e o pior do mundo. E eu queria aqui dizer que, penso eu, que o advento da internet, onde você pode usar as mídias sociais, os instrumentos de comunicação de massa, é por isso que estamos aqui na televisão, é uma ferramenta preciosíssima para que este Evangelho alcance a nação toda e as nações da terra. Hoje você tem janelas abertas para o mundo inteiro para levar a esperança do Evangelho em Cristo Jesus. E o Senhor disse que este Evangelho seria pregado em todo o mundo para testemunhar todas as nações. Então viria o fim. Hoje temos a bênção de estar na igreja e só através daquele instrumento, do canal de YouTube, por exemplo, alcançarmos mais de 100 nações. De você ter uma mensagem no YouTube e você ver ali que uma mensagem já foi escutada 2 milhões de vezes, 2.500.000 vezes, chegando aos diversos rincões do mundo, cumprindo a profecia de Jesus, que este Evangelho seria anunciado em todo o mundo para testemunhar todas as nações, então viria o fim. A pergunta que eu lhe faço é esta: você está preparado para a segunda vinda de Cristo? Não deixe para a última hora, porque não vai ter tempo. Se você não tiver azeite em sua lâmpada, você vai ficar para o juízo. Mas se você hoje render-se a Jesus, confessá-lo como seu Senhor e Salvador, você não vai ter medo desse dia. Você vai dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu vou orar com você. Pai, obrigado pela Tua palavra que nos instrui e nos ensina. Que esta palavra alcance o coração e a mente de todos quantos nos assistem. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Chegamos ao final de mais um Verdade e Vida, o programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você foi abençoado por esse programa, se você quer assistir a outros programas que já foram ao ar, é muito fácil de fazer isso. Basta você procurar lá o nosso canal no YouTube, youtube.com/programa Verdade e Vida. E lá você vai encontrar todos os programas que já foram ao ar para você assistir, para poder compartilhar com quem você quiser. Você também encontra mais conteúdo da Igreja Presbiteriana do Brasil no canal do youtube.com/IPBOficial. Verdade e Vida vai ficando por aqui. Semana que vem estamos de volta neste mesmo horário e neste mesmo canal.